Oi, meu nome é Gabriel e esse é o primeiro vídeo de perguntas e respostas do Lar Montessori. Esses vídeos vão ser publicados semanalmente e você pode colocar a sua pergunta aqui embaixo ou aqui do lado e daqui a algumas semanas pode ser que eu responda a pergunta que você colocou, tá bom? A pergunta dessa semana, a primeira que nós vamos responder, é quais são as principais causas de desespero e revolta na vida de uma criança? Desespero e revolta são as palavras que a gente usa em Montessori para descrever o que, geralmente, por aí, a gente escuta ser chamado de birra, piti e escândalo. A gente não usa essas palavras, porque chamar de birra é colocar a culpa na criança. E chamar de desespero e revolta é deixar muito claro que o problema não está na criança. O problema está na sociedade em volta da criança, na forma como a gente se organiza para criar aquela criança. Para a gente entender essa questão, nós precisamos primeiro pensar nas características de uma criança. A gente vai pensar aqui numa criança de 18 meses até uns 4 anos, tá bom? Por que essa criança? Porque nessa idade é que esse problema começa. E se a gente souber como lidar com esse problema durante essa idade, fica muito mais fácil ter uma vida pacífica com os nossos filhos dali para diante. Uma criança entre 1 ano e meio e 4 anos, ou entre 2 e 4 anos, está num período sensível que em Montessori a gente descreve como sendo um período sensível da ordem. Essa criança precisa de um ambiente organizado e previsível, ela precisa de uma rotina e ela precisa de adultos que sejam coerentes nas suas atitudes. Um ambiente organizado e previsível quer dizer um ambiente, uma casa, um quarto ou uma escola, no qual as coisas estejam sempre no mesmo lugar. Elas tenham um lugar e estejam sempre no mesmo lugar. Uma rotina não quer dizer que você precisa acordar às 6h30 da manhã, 6h45 tomar café, 6h50. Não é isso. A questão da rotina é mais próxima de rituais do que de horários. Então é importante que todos os dias a gente faça as mesmas coisas e que elas sejam feitas na mesma ordem. Mas não importa tanto se elas vão ser feitas no mesmo horário, porque a criança não sabe ver a hora. A questão dela é interna, é organizar a percepção do tempo interiormente. Então a sequência importa e a forma como a gente faz as coisas importa também. Na rotina eu preciso falar só mais uma coisinha. É bem importante o começo do dia e o final do dia. Então, se o meio do dia vai ser diferente, por exemplo, os dias úteis e os finais de semana têm um meio diferente. Nos dias úteis pode ser que a criança vá para a escola, nos finais de semana ela não vai. Ou se você vai viajar, aí o meio vai ser completamente diferente, porque você vai acordar e vai estar em outro lugar, vai fazer outras coisas. Mas o começo e o final podem ser iguais. A gente pode acordar do mesmo jeito, a gente pode tomar café da manhã, a gente pode tomar banho. Várias coisas podem acontecer do mesmo jeito no começo do dia e no final do dia. E isso ajuda a criança a se sentir segura e a prever o que vai acontecer depois. Isso deixa a criança mais tranquila e, portanto, ela não se desespera. E a terceira coisa de que a criança precisa, no período sensível da ordem, são adultos que tenham atitudes coerentes. Então, às vezes a gente está cansado e porque a gente está cansado, a gente resolve deixar que a criança faça qualquer coisa ou a gente resolve proibir mais do que a gente proíbe geralmente. Isso não é bom. Às vezes a gente está de bom humor ou de mau humor, às vezes a gente ganhou um bônus salarial, às vezes a gente está com pressa. E todas essas coisas influenciam na nossa permissividade e na nossa rigidez. Não é bom que elas influenciem muito. É importante que a gente tenha poucos limites e que esses limites sejam muito claros na nossa atitude com a criança, na nossa vida com a criança. Em Montessori a gente trabalha com 3 limites. A criança não pode fazer nada que faça mal para ela mesma. Ela não pode se bater, ela não pode se cortar, ela não pode se colocar em risco grave. A criança não pode fazer nada que faça mal para outro ser vivo. Ela não pode bater em outra criança, não pode maltratar um bicho, não pode arrancar partes de uma planta desnecessariamente. E a criança não pode fazer nada que danifique o ambiente. Não pode riscar uma parede que não foi feita para isso, não pode riscar uma mesa ou uma peça de mobília, não pode rasgar um papel que não está ali para ser rasgado. Então, nessas 3 coisas, no bem-estar da criança, no bem-estar de outros seres vivos e na integridade do ambiente, a gente é bastante rígido. A gente não permite que a criança faça essas coisas. Essa rigidez não precisa ser estúpida, não precisa vir com raiva. A gente pode parar a criança com muita firmeza, com muito cuidado, com muito carinho. No próximo vídeo a gente pode falar sobre como interromper uma má ação da criança. Mas
com firmeza e com cuidado, a gente pode interromper e direcionar a criança para outra coisa. Mas é importante manter esses limites. É importante ter ordem no ambiente, ordem na rotina e ordem na conduta. A segunda coisa muito importante que causa com frequência desespero e revolta nas crianças é falta de comunicação com os pais ou com os adultos responsáveis por elas. Quando a criança tenta falar alguma coisa e a gente não escuta, ou quando ela tenta falar com a gente e a gente ignora porque está fazendo outra coisa ou falando com outra pessoa, quando a criança tem um problema, começa a pedir ajuda ou companhia para resolver aquilo e a gente não dá atenção, ou quando a criança quer fazer alguma coisa, está pedindo para a gente e a gente atropela a fala dela com a nossa fala para apressá-la ou para mandá-la fazer outra coisa, tudo isso é desesperador para uma criança. A gente precisa falar com ela de forma pacífica. Abaixar, olhar nos olhos dela e dizer as coisas para ela com calma, baixinho e devagar. A gente precisa escutar a criança com compaixão. Não só escutar o que ela está dizendo, mas escutar também o sofrimento por trás daquilo, as necessidades por trás daquilo, as vontades por trás daquilo que ela está dizendo. Isso é uma comunicação pacífica com uma criança. E quando a criança nos pedir alguma coisa e a gente estiver com pressa, a gente para um pouquinho, alguns segundos, e escuta o que ela tem para dizer. E se, mesmo dentro da nossa pressa, a gente puder ajudá-la a satisfazer aquilo que ela precisa ou que ela quer, a gente pode ceder, não tem problema. Às vezes, a gente pede para a criança fazer uma coisa e a criança não faz em 2 segundos e a gente fica irritado. Por exemplo, filho, senta aqui para eu falar com você. 1, 2. Ele não sentou, já cresce raiva dentro de mim porque eu tenho que ser obedecido. Se naquele momento eu puder ficar um pouco mais tranquilo e esperar 4, 5 segundos antes de dizer de novo, filho, por favor, senta, eu quero falar com você. Isso dá tempo para a criança escutar o que eu disse, processar o que eu disse e decidir de verdade se ela quer fazer ou não quer fazer o que eu pedi para ela. Se eu puder esperar um pouquinho mais, se eu puder esperar ela terminar o que está fazendo, por exemplo, isso é construir paz na minha relação com a criança. A primeira coisa, então, que gera desespero e revolta é falta de ordem, no ambiente, no tempo e na conduta. A segunda coisa é falta de comunicação. E a terceira coisa é falta de oportunidade para construir independência. A criança, especialmente de 0 a 6 anos, quer conquistar independência física. Se eu puder dar a ela as condições para conquistar essa independência física, se eu puder colocar um banquinho, por exemplo, no banheiro para ela alcançar a pia, se eu puder colocar uma plataforma, uma mesa, uma bancadinha, alguma coisa, um pouco mais baixinha na casa para ela fazer as coisas dela, se eu puder colocar uma cadeira do lado da pia ou do lado do balcão da cozinha para ela poder me ajudar a cozinhar, se eu der para ela coisas que a ajudem a ser independente, ela vai se sentir muito mais incluída, muito mais parte da vida da casa e vai conseguir satisfazer uma das maiores necessidades biológicas da criança pequena, que é construir independência. Então, é bem importante que a gente dê essas oportunidades para ela. Pronto. Essas são as 3 causas mais comuns de desespero e revolta numa criança pequena. Da próxima vez que o seu filho, a sua filha, tiver uma crise de desespero, calma. Você respira. Você não precisa entrar em desespero junto. Veja do que a sua criança precisa. Se ela precisa do seu silêncio, se ela precisa do seu abraço, se ela precisa só de um pouco de tempo. Dê esse tempo para ela. E aí, enquanto você dá esse tempo, pensa o que foi que pode ter causado aquele desespero. E aí, em vez de focar em resolver as birras, foca em resolver as causas do desespero e da revolta da criança. Isso vai ajudar a sua vida e isso vai ajudar a vida do seu filho. Isso vai ajudar a sua família a ter uma vida mais pacífica e mais feliz. Tá bom? Fala aqui nos comentários para mim, por favor, como é na sua casa. O que disso você já sabia? O que disso você já fazia? Ou o que você acha que agora que você assistiu esse vídeo vai ajudar você a resolver na sua vida? Você conseguiu fazer associações entre o que eu falei e o que você vive? Isso me interessa. Fala para mim, por favor, e a gente vai continuar conversando. A gente se encontra de novo na semana que vem para o próximo vídeo de perguntas e respostas sobre Montessori em casa. Muito obrigado!